Existe um país na Europa onde mais de 4 milhões de pessoas já foram embora. E esse número só está crescendo. Nos últimos 30 anos, a população caiu mais de 20%. E mesmo com incentivos do governo, as previsões apontam que até 2050 esse êxodo vai ser ainda maior. Cidades históricas estão ficando vazias e as grandes metrópoles silenciosas. A verdade é que esse país hoje está colhendo as consequências de um passado super turbulento. E para tentar entender o que está por trás disso, eu passei uma semana na Romênia, conversando com pessoas locais e tentando enxergar de perto o que está acontecendo. E depois de alguns dias, eu acho que eu encontrei algumas respostas. Para a gente entender um pouquinho de como que a Romênia chegou nesse estado que ela está hoje em dia, de muitas pessoas deixando o país, a gente tem que olhar para o passado. E o passado, em países da antiga União Soviética, geralmente é escancarado no centro da cidade, como que a arquitetura é a mesma. Grandes blocos cinzentos, quadrados, tudo igual. E é óbvio que isso aqui não é coincidência. Esses prédios, eles são só marcas físicas de um regime que tentou moldar a cidade da mesma forma que tentou moldar as pessoas. Sem cor, sem personalidade, sem espaço para o criativo, sem espaço para poder sonhar. Durante a ditadura de Ceausescu, o governo decidia onde você morava, o que comia e onde trabalhava. E se você ousasse discordar, você do dia para a noite simplesmente sumia. Era uma vida moldada pelo medo. Até os vizinhos podiam ser informantes. Então muita gente simplesmente aprendeu a ficar em silêncio. Essa opressão deixou marcas profundas. Até hoje, muita gente sente que está sempre sendo observada, mas talvez o reflexo mais absurdo de toda essa megalomania e de controle seja o que o ditador construiu bem no coração da capital. Atrás de mim, meus amigos, está o parlamento daqui da Romênia. Ele é o edifício mais pesado do mundo. Para vocês conseguirem ter uma noção do tamanho dele, mais de 1/5 de todo o centro histórico foi demolido para a construção desse edifício. Mais de 40 mil pessoas foram desapropriadas para a construção dele e estima-se que entre 10 e 20 mil pessoas perderam as suas vidas na construção desse edifício, que as obras aconteciam 24/7. Mas com um desrespeito tão grande com o seu povo, com o seu país, eventualmente tudo isso ia desmoronar. E desmoronou exatamente aqui. Meus amigos, a gente está agora naquela que é provavelmente a praça mais importante da história de toda a Romênia. Em 1989, com o país completamente mergulhado em caos, fome, ou seja, virado de cabeça para baixo, nessa praça Ceausescu veio dar um discurso e ele que até então parecia um cara inabalável, super soberano, com milhares e milhares de pessoas aqui, começou a ser vaiado e começou a ver que o bicho estava pegando pro lado dele. E é agora que a história começa a ficar realmente maluca. Ele começou a ficar confuso, obviamente, ansioso e pensou em fugir. E aí foi o momento em que ele saiu dali e foi simplesmente entrar em um helicóptero. A intenção dele era simplesmente sair daqui o mais rápido possível. Ele não sabia o que podia acontecer. Só que, meus amigos, quando ele subiu no helicóptero, os militares levaram ele para uma prisão, e onde ele foi julgado às pressas, super às pressas mesmo. Detalhe, tudo isso televisionado ao vivaço na TV. Imagina só o presidente, o mandatário do país, ele está sendo televisionado, por exemplo, na Globo.
sobe no helicóptero, é levado para uma prisão, é julgado por vários crimes que ele cometeu e a sentença dele foi sentença de morte por vários crimes contra a humanidade, contra o povo. Alguém que traiu a confiança, traiu o povo romeno mesmo. E o pior de tudo, ou melhor, né, depende da forma que você quiser ver, ele foi executado na TV nacional e tudo isso televisionado. E sabe qual é a cereja do bolo disso tudo? Tudo isso que eu tô falando aconteceu na noite do Natal. E na teoria tudo bem, foi o fim do comunismo, só que na prática as cicatrizes iam ficar e ficaram por muito mais tempo. É, meus amigos, viajar o mundo tem os seus desafios. Alguns fogem do seu controle e outros você pode resolver sem problema nenhum. E um deles é esse daqui. O que levar na mala para não passar perrengue? E a resposta é bem tranquila. Roupa da Insider. É leve, é anti-odor. Galera, eu usei no calor da Índia e no calor de 40 graus do Catar. Então confia que eu sei o que eu tô falando. Além delas não pesarem nada, cá entre nós. Então, gente, aproveita que a Travel Week da Insider começou hoje. E a minha recomendação caseira da casa é Tech T-shirt e o Future Short 200. Mano, olha só esses movimentos, faça ele não é elástico. Estou errado? Ele não é elástico? Sem contar que é respirável, seca rápido e o melhor de tudo, mano, não amassa. Esse short aqui, meu irmão, nessa minha mochila aqui que é o Pandemônio, eu jogo ali dentro dela igual papel amassado e ela sai 1000 graus. Sai filete do filete. E agora vem o melhor de tudo, meus amigos. Nessa que é a Black Friday mais potente da história da Insider, se vocês usarem o meu cupom com os cupons que já tem lá no site, você consegue 50% de desconto. E calma que não acabou. O quê? Se você entrar no grupo da Insider no WhatsApp, você vai ter as Flash Promos, que acontecem as melhores promoções da história, promoções relâmpagos, mas só para quem tá no grupo e é relâmpago. Então, ó, QR Codezinho na tela aqui e o link tá na descrição do vídeo também. Então não dá mole, mano. Você vai pagar o melhor preço da história na Insider. Se você, assim como eu no passado, queria testar, esse é o seu momento perfeito. E se você já é cliente da marca, que nem eu também, é a hora de você comprar até mandar parar. Nas minhas andanças pelo mundo, eu consegui ficar amigo de alguns romenos e trocando ideia com eles, deu para ver como que os traumas do passado até hoje afetam nas gerações mais antigas. This is Yuli, my great friend from Romania. Brazil. Do you have an example of how these past communism affect behavior in general? For example, I don't know if your parents have a different behavior than you, because like generation change a lot, you know, like the way generations see the world. Like how would you say that the communism affect nowadays? Yeah, I think people are more restricted in a way, like, don't do this because people will laugh of you, or don't do that because you'll be seen in a way. We've been brought a little with this perception that people are watching you, you have to do everything right in a way. Girls need to act like this, boys need to act like this. Like, we still have a good thing that it's the family perception here, and I think a lot of Romanian people still seeing the family as a family-driven society. Yeah. It's still a family-driven society, which is a good thing. Yeah. But we grow up with these aspects of don't talk with that person, I don't know, like... Very skeptical, yeah, maybe. Very skeptical, like maybe he's a thief, maybe, you know? Yeah. Quando o regime comunista caiu em 1989, muitos acharam que a Romênia finalmente ia respirar e viver épocas melhores. Mas o que veio depois não foi exatamente isso. De repente, o país se abriu para o mundo, só que em vez de receber gente de fora, ela viu os seus próprios cidadãos indo embora. Dezenas de milhares, depois milhões. Hoje, estima-se que entre 4 e 8 milhões de romenos vivam no exterior.
Well, the explanation is quite simple. There was a lot of poverty in the 90s. The 80s have been really difficult for Romania. Nicolae Ceausescu applied some measures in the country when we were a communist country that really affected the life of the people. So a lot of the German, for example, population that we used to have in Romania left the country for a better life. Romanians were actually quite happy to have the German community helping them by sending them a lot of things in the country from the Western world. And also a lot of Romanians struggled to be able to leave the country, but the big wave happened after we joined the European Union and we became European Union citizens. I have to tell you, it was very tempting. Like we talked earlier during the tour, my mother as a nurse in a public hospital in 2003 was making only approximately 40 euro per month, while if she accepted a job in a country in Western Europe, she would have gotten 10 times At least, right? At least 10 times, yeah, 2,000, 3,000 euro. I'm not even sure. So it was very tempting for a lot of Romanians that had the opportunity to leave Romania. The idea was never to leave and never come back. So all of the Romanians left with this idea that they will someday return, and they do it only to send some money to the country, money to build a home, to build a life for their children and for their family. You said a lot about like Romania doesn't have so many opportunities. What do you mean? Like what opportunities is missing here? For example, when you're a student in the university, by talking with other foreigners, they have some opportunities to go abroad, to study some other stuff, to get engaged in some different projects. While here, you are kind of kept in the country. I don't know exactly how the things work on a private university, for example, but on a normal university, like you have some opportunities, but in the country. On the other side, job-related, we do have some big companies, but I think the country can be more developed in that sense. Okay. Especially in the small cities. In my hometown, there were not that many opportunities when I left my hometown for my studies. Yeah. Things got improved meanwhile, things that I did not expect. Yeah, Because, yeah, really, because I thought it will gonna go down and down and it will gonna be worse and worse. But lately the city start to develop more, thing that I appreciate. Of course. But still it's place for improvement. Of course. Like create a job for the people, create more high jobs, high pay jobs. Everybody's looking for that at the end of the day. Of course. Yeah, and I feel like, I don't know, when you live in a country that, as you said, it's like it's a hidden gem, it's a country that maybe is underdeveloped compared to the rest of the Europe. Opportunities are different. You know, if you live in Germany, probably you're gonna make more money. If you live in France, if you live in Spain, opportunities there tend to be different than opportunities here. I think so. You know, more international, more money. As a country that more money is involved, more money you're gonna make. Yeah, definitely. You know. And that's why a lot of people are leaving Romania, because they want to find a better place, a better salary to keep the family well. Like we have loads of people that left, but they're sending the money home because they want to provide a better life. Yeah. Dinheiro. Aqui na Romênia, eles são um dos poucos países que não fizeram a transição para o euro. Eles usam o lei. E vou falar uma coisa para vocês. É uma moeda bem desvalorizada em relação, por exemplo, ao euro. 1 euro igual a 5 lei. E quando a gente fala em salário mínimo, a Romênia está em número 19 em toda a Europa. Então, enquanto países como, por exemplo, a Alemanha, o salário mínimo é 2.100 euros, aqui na Romênia é 800 euros. Imagina só a diferença que isso não faz no final do mês. E galera, vou falar para vocês com conhecimento de causa. Aqui é mais barato que a Alemanha, mas não é 3 vezes mais barato que a Alemanha de jeito nenhum. Eu tô aqui já há alguns dias e a sensação que eu tenho, por exemplo, comendo na rua, em kebabs, em bares que não são necessariamente em pontos turísticos, é que eu pago o mesmo
mesmo preço que eu pago, por exemplo, em Barcelona. Olha só, um exemplo para vocês básico. Essa continha aqui, eu comprei no supermercado ontem uma garrafa d'água de 5 litros, 3 atuns, 3 latinhas de atum pequeno, uma barrinha de proteína e 10 ovos. E essa continha deu nada mais, nada menos do que 47 lei e 76 centavos. Meus amigos, isso aqui dá 60 reais. Se isso aqui não é caro, eu tô maluco! Eu estou louco! Então você não vai falar pra mim que aqui é um país no qual o seu dinheiro vai longe, o qual os preços são super baratos. Sinceramente, eu acho que aí também tá a explicação de por que muitas pessoas vão pra fora, ganham o seu dinheiro, mandam dinheiro pra cá, sabe? A Romênia cresceu, o PIB subiu, investimentos chegaram e Bucareste virou uma capital moderna, cheia de cafés descolados, carros de luxo e uma arquitetura linda, diga-se de passagem. Mas basta andar por algumas quadras fora das áreas turísticas que a fachada começa a desmoronar, prédios caindo aos pedaços e calçadas quebradas, além das ruas também mal cuidadas. É como se existissem duas Bucarestes, uma que brilha no Instagram e outra onde a maioria realmente vive, longe dos holofotes e longe das promessas. Ontem mesmo eu conversei com um cara e ficou claro para mim o quão orgulhoso ele é de ser romeno, de toda a cultura dos Balcãs, sabe? De ser um povo forte, de ser um povo aguerrido, de ter culturas e tradições muito próprias, mas também ficou bem claro para mim como que ele tem um certo ressentimento na voz, sabe? De quem acha que é um povo muito egoísta, como se para viver aqui na Romênia, o povo romeno ele não pode ser romeno e ao mesmo tempo ser empático com o próximo, sabe? Ser carinhoso, pensar no coletivo, sabe? Viver num país pobre da Europa e pensar no coletivo é quase que um luxo inimaginável, porque tá todo mundo tão pensando no seu, tão tentando pagar as próprias contas e sobrar um dinheiro no fim do mês, que não dá para você simplesmente olhar para o lado e tentar ajudar alguém que tá pior do que você. Do you feel like Romania can one day be up there as in Germany, France, as top countries in Europe? For sure it has the potential, but I don't see it like that. I'd like to see us in Germany and all of the European country united. So I'd like to see us as a union, as a European Union, where each of us are European citizens and then we are Romanians or Hungarians or Germans. For sure Romania has a lot of potential when it comes to green energy, natural resources, oil and gas, agriculture. We don't use all the land over here, so we can help in this change to sustainable agriculture and to help with that. Other countries in tourism, we have great potential, and I think Romanians in general, they are very nice and hospitable people and hard-working people. If you look at the number of hours that we work, you'll see that the potential is there. But I can only hope, and I'm optimistic, but we'll see what the future brings. Amazing. Thanks, bro. You're welcome. Depois de uma semana aqui, a minha leitura, ainda que de forma superficial, de quem está conhecendo o país, eu diria que os romenos são pessoas de coração muito grande. É coração latino, origens latinas, né, no próprio idioma. E eles querem muito viver dias melhores. Talvez eles ainda não tenham claro como fazer isso de forma coletiva. Sinceramente, eu acho que talvez nem a gente no Brasil saiba também. Eu acho que é um país de muito potencial. É como a minha amiga Yulia disse, é um país que explora pouco turismo, sabe? Tem pouca infraestrutura, por exemplo, para turismo. E é um país maravilhoso, com paisagens lindas. Não sei o que vai ser do futuro. Eu espero que esses dias melhores que eles tanto querem, eventualmente cheguem. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu acho que você vai gostar muito desse outro vídeo aqui, no qual eu falo sobre a Bulgária, que é tido por muitos como o patinho feio da Europa e que, na verdade, eu acho que ele não é tão feio assim não. E se inscreve no canal, hein? Nos vemos na próxima.